A paz do Senhor, meus irmãos, que bom estar com você aqui para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical nesse segundo trimestre do ano de 2026, o trimestre que tem por título Homens dos quais o mundo não era digno, o legado de Abraão, Isaque e Jacó. Queridos irmãos, a lição de hoje é a lição de número 2. A lição que tem por título A Fé de Abrão nas Promessas de Deus. E para essa lição, o texto áureo está no livro do Gênesis, capítulo 12, versículo de número 7. Diz assim: E apareceu o Senhor a Abrão e disse: À tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. A verdade prática diz que quando Deus faz uma promessa incondicional, ele a cumpre plenamente. A leitura bíblica em classe, queridos, para essa lição, está no livro do Gênesis, capítulo 13, dos versículos 7 ao versículo de número 18. E diz assim: E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os fariseus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Ela, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a direita, irei para a esquerda. Se a esquerda escolheres, eu irei para a direita. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, e a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então, Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. E habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte e do sul, e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e à tua semente para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abrão armou as suas tendas e veio, e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Meus amados irmãos, os objetivos dessa lição são apresentar o retorno de Abrão do Egito para Canaã, enfatizar as consequências das nossas escolhas e mostrar os altares erguidos por Abrão a Deus. E aí, para nós começarmos, então, vamos começar, irmãos, com uma pergunta simples. É assim: como anda a sua fé? Como você tem sido provado? Então, isso é assim, ó. Se você está com a fé, não é, boa, ou com a fé mais ou menos, mas se você tem fé, e se você acha que você tem sido provado, eu particularmente nunca vi um crente me dizer que não está sendo provado. E isso indica que, quando isso acontece, indica que o crente está no caminho certo, não é? Por quê?
porque Deus permite a prova, a nossa confiança. Então, a gente, muitas vezes, isso é comum na nossa trajetória de fé, a gente não entende o agir silencioso de Deus. E muitas vezes a gente pensa até que nada está acontecendo, que Deus não está trabalhando. Mas é assim, irmãos, é justamente nesses momentos aí que a fé, a nossa fé, precisa prevalecer. Não é? Você vê que é um patamar diferente do mundo. É diferente de como o mundo pensa. Para o mundo, a gente precisa sempre estar em alta. Mas você observa que nós estamos trabalhando aqui, nós estamos tratando aqui acerca das coisas do céu. Então, embora o agir silencioso de Deus e a aparente, né, calma, ou seja, a aparência de que nada está acontecendo, então é justamente nesses momentos que a nossa fé precisa estar em alta. Então, Abraão, ele não compreendia todos os fatos, ele não compreendia, mas ele seguia, não é, confiando no Senhor. Então, com isso aí, a gente aprende algumas lições. A gente aprende, por exemplo, que a nossa segurança, ou que a verdadeira segurança, não está nas circunstâncias. Não é, irmãos? Mas está em Deus. A verdadeira segurança está em Deus. Por quê? Deus guia cada passo e trabalha em nosso favor, mesmo quando a gente não percebe. É assim, quem não tem Deus, impressionante, e cada um dos irmãos já viram isso acontecer na prática, quem não tem Deus espera acontecer uma coisa muito ruim para supostamente se voltar para Deus. Então, circunstância ruim não aproxima ninguém de Deus, né, irmãos? Não. A gente precisa confiar em Deus para quando a circunstância é ruim, a gente já está firmado na rocha. Essa é a verdade e essa é a vontade de Deus, biblicamente falando, para a nossa vida. Né? Deus usa cada prova para amadurecer a nossa caminhada. Pastor, é o contrário do que o senhor falou. Não, senhor. Né? Aqui não está dizendo que a gente só vai ter fé depois que a gente for provado. Não. Aqui está dizendo que a gente, com fé e sendo provado, a gente vai amadurecer. A resistência na fé, né, irmãos? A gente prevalecer com o pé firmado na rocha, isso aí, nos faz amadurecer na nossa caminhada. Valeu a pena ter continuado fiel a Deus. Então, dito isso, vamos começar a lição propriamente dita, a introdução da lição. Então, o que acontece na leitura bíblica que a gente acabou de fazer? Abraão, então, né? Não era Abraão, e o seu sobrinho Ló, eles saíram junto da terra de Ur dos Caldeus, conforme a gente, inclusive, citou na lição passada. Então, o Senhor era com Abraão, não é? E com a casa de Abraão. E o sobrinho de Abraão, Ló, ele também desfrutou, não é, de uma grande prosperidade. Também era um homem próspero, que a Bíblia Sagrada fala dos pastores de Ló. Então, Ló também era um homem próspero. Então, é assim, depois que eles retornaram do Egito, Abrão e Ló, eles precisaram se separar, né? Pois não havia mais espaço para os seus animais pastarem juntos, né? O que gerou contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Então, depois de se separarem, Deus prometeu a Abraão e que sua semente seria como o pó da terra, não é? E que lhe daria todo aquele lugar por herança, não é? Lhe daria todo aquele lugar por herança. Então, primeira coisa que a gente vai falar é sobre Abraão como o pai da fé. Então, é assim, o nome Abraão, tá certo? Abraham significa literalmente pai, ou Deus é alto. Então, quando Deus estabeleceu a aliança com Abraão, lá em Gênesis 17, ele disse, teu nome será Abraão, ou seja, Abraham, não é? Porque por pai de numerosas, ou seja, Abrahamon, nações te constituir. Então, a mudança faz com que
não é? Que é pai, algumas pessoas traduzem como Abba, se aplica agora ao próprio Abrão. Então, posteriormente, ele será considerado pai dos fiéis, tanto no sentido da atitude subjetiva da fé, como em relação à sua herança objetiva de justiça. Tá certo? Então, Jesus diz que todo aquele que vive na prática do pecado é filho do diabo, porque o diabo é o pai da mentira. Mas, assim, todo aquele que vive pela fé é filho de Abraão, porque ele, não é, Abraão, é pai da fé. Segundo, Abraão é pai de todo aquele que crê. Né? Então, Gênesis capítulo 15, versículo 6, vai dizer: e creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Então, esse versículo aqui, ele fala da atitude subjetiva de fé, né? Que se refere à resposta pessoal do indivíduo, o ato de crer em Deus e confiar em sua promessa. Né? O versículo é muito claro. E creu ele no Senhor. Abraão creu, tá certo? No Senhor. Isso aí lhe foi imputado por justiça. Então, são as disposições internas, não é? De confiar e se manter firme no que Deus disse. Davis, ele diz assim: a fé é um ato da inteligência e da vontade, e ela consiste na confiança que se tem no testemunho que Deus dá de si mesmo. Então, você vê, consiste na confiança que se tem no testemunho que Deus dá de si mesmo. E é um ato, assim, ó, da inteligência e da vontade. Aqui a gente já poderia dizer, irmãos, nós, como crentes, temos que, por meio da nossa inteligência e da nossa vontade própria, confiar em tudo que Deus diz acerca de si mesmo, em tudo que Deus fala por meio da sua palavra. Só lembrando aos irmãos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Nós não temos e nós não precisamos de outro livro, tá certo? Então, Abraão, ele confiou na palavra de Deus e por isso ele foi aceito e foi declarado justo. Então, é somente pela fé que nós, como Abraão, somos considerados justos e somos aceitos por Deus. Por sinal, quando o assunto é salvação, a Bíblia fala que pela graça nós somos salvos, né? Nós somos salvos pelo favor imerecido de Deus. Nós somos salvos por meio de Jesus. É o único meio de salvação. Pela graça sois salvos. Aí a Bíblia diz, por meio da fé. Tá certo? Por meio da fé. A Bíblia também diz assim, a fé, ela não salva. A fé é o meio para se alcançar a salvação. E a mesma Bíblia, ela diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, é somente pela fé, como no caso de Abraão, nós somos considerados justos e somos aceitos por Deus. Então, no sentido subjetivo da fé, né, Abraão é o pai de todos os que creem. Por quê? Porque teve primeiro a mesma experiência de fé que todo crente tem quando lhe é pregado o evangelho. Tá certo, irmãos? Ele creu na promessa de Deus, ele creu na palavra de Deus. Ele foi o primeiro a crer, o primeiro a acreditar. Então, ele creu, ele é considerado como o pai da fé por causa disso, né? Ele teve primeiro a mesma experiência de fé que todo crente tem quando lhe é pregado o evangelho. Segundo, aliás, terceiro, Abraão creu em Deus. Então, Abraão levantou a bandeira da fé monoteísta. Né? O que é isso? A fé monoteísta. A fé em um só Deus. Né? Quando a grande maioria das pessoas da época eram politeístas. Não é? Ou seja, eles acreditavam em vários deuses. Ou ainda hemoteísta, né? Que é a crença em um Deus supremo e em outros deuses menores. Não é? Então, enquanto as pessoas ou acreditavam em vários deuses, ou num Deus maior e deuses menores, Abraão levanta a bandeira da fé monoteísta, da fé em um só Deus, tá certo? Então, ele viveu em Ur dos Caldeus,
lá na região da Mesopotâmia, né? Entre os rios Tigre e Eufrates. Olhando para o mapa mundi de frente, a gente tem o Egito, né? Aí acho que é no nordeste da África, na região nordeste da África, e aí caminhando um pouco para a direita, nós vamos chegar à terra de Canaã, lá no território da Palestina, e indo um pouco mais para a direita, lá indo para o lado da Europa, a gente vai ter o rio Tigre e o rio Eufrates, mais ou menos onde é o Irã hoje, tá certo? Ali era a região da Mesopotâmia. Então, Abraão viveu naquela região ali, na região de Ur dos Caldeus. E lá era adorado um panteão de diversos deuses. Então, na biblioteca de Nínive, lá no século 7 a.C., foram catalogados aproximadamente 2.500 deuses dos tempos de Abrão. E aí os principais desses deuses eram Anu, né, deus do céu, e sua esposa Iana, né, Iana, deusa do amor e da fertilidade, tá certo? A gente tinha Enlil, que é o deus do ar, e sua esposa Nilil. Também Enki, né, senhor das águas profundas e da sabedoria, e sua esposa, né? Dangal era era o deus do deus Lua, né? Sua esposa Nigal. Shamash, que era o deus Sol, e sua esposa Aya, e também Samut, né? Filho de Sim, deus do poder, da justiça e da guerra. Então, existem ainda deuses da tempestade, do submundo, das pragas, das enfermidades, das febres, da ciência, da escrita, da vegetação, da caça, ou seja, muitos outros deuses. Né? Então, Abraão e seus parentes eram idólatras antes de conhecerem Deus. Deus chamou, ele creu e obedeceu. E sua obediência de fé seria imputada por justiça. Tá certo? Isso fez ser considerado o pai da fé. Então, foi o primeiro a seguir uma jornada de fé, não é? Que povos e nações, mais tarde, né, no decorrer da história, também seguiriam até os dias de hoje, os dias que nós vivemos. Também, Abraão volta para o Egito para Canaã. Então, é assim, ó, houve contenda entre os pastores. Então, devido à riqueza, não é, de Abrão e também de Ló, no retorno para Canaã, a terra onde eles estavam acampados não comportava as famílias do tio e do sobrinho. Gênesis 13:6 vai dizer, porque sua fazenda era muita, não é, de maneira que não podiam habitar juntos. Então, aqui é importante a gente ressaltar que Deus havia alertado Abrão que ele deveria sair da sua terra e da sua parentela, tá certo? Então, longe da família e dos seus conhecidos, Abraão teria a sua fé lapidada por Deus. Então, aqui a gente tira lições, não é, irmãos? A gente não pode, por exemplo, deixar a casa dos nossos pais no sentido de perder o vínculo, não é? Por exemplo, a Bíblia diz que é honrar pai e mãe para que os dias se prolonguem na terra e te vá bem. Eu, por exemplo, saí da casa dos meus pais um dia para me casar. E depois me distanciei muito dos meus pais, mudando de uma região para outra. Irmãos, é assim, ó. Pastor Mário tem ciúme da família, da casa? Claro que eu tenho. Claro, não tem um dia sequer que eu não fale com meu pai, que eu não, nem que seja por rápidos minutos, mas eu sempre estou falando com ele e com minha mãe. Mas é assim, o chamado é comigo e a minha casa, e não com meus pais. Talvez os meus pais não suportariam o meu chamado, se eles estivessem comigo me acompanhando. Né, irmão? Isso aqui dá uma lição em todos nós. Então, quando Deus falar, a gente tem que prestar atenção à voz de Deus. Semana passada, eu falei com os irmãos acerca da importância da gente saber exatamente o que a Bíblia está trazendo em seu contexto, né? Para a gente não descontextualizar e não criar heresias, né? Não criar coisas que Deus não disse em nenhum momento
por meio da sua palavra. Então, além da contenda, Abrão e Ló se separam, né? Então, Abraão teve que ser, deve ter se entristecido, né? Ao constatar que os seus pastores e os pastores de Ló, eles estavam brigando por pastagens. Mas assim que percebeu o problema, o patriarca, ele chama o seu sobrinho, não é? Abraão chama o seu sobrinho Ló e propõe uma solução generosa. A solução era que Ló escolhesse primeiro a direção para onde queria ir. E se ele optasse pela esquerda, Abraão seguia para a direita. Se ele optasse se ele se escolhesse a direita, ele tomaria o caminho oposto. Então, dessa maneira, você percebe que o patriarca nos deixa lições. Por exemplo, ele demonstrou que preferia manter a comunhão do que insistir em seus próprios direitos, né? Confiando que Deus cuidaria de sua porção na terra. Também, irmãos, aqui eu poderia acrescentar que o patriarca Abraão, ele reconhecendo, talvez, que não prestou atenção no que Deus tinha falado com ele corrigiu também de uma maneira simples, não é? Ele além de confiar que Deus ia abençoá-lo na direção que ele ia tomar, que ele ia seguir, mas também ele quis corrigir o problema. Tudo bem, Ló, não era para ter lhe trazido, mas já que eu lhe trouxe, eu vou lhe dar a melhor parte. Escolha, né, o que à sua vista é bom. Afinal, Abraão estava na direção de Deus. Então, nós temos que seguir o exemplo de Abraão, porque a palavra de Deus nos exorta. Em Romanos 12, 18, por exemplo, diz assim, ó, se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não é? Então, agir de maneira pacífica, nesse caso aqui, a lição que a gente pode tirar, uma das lições, é que agir de maneira pacífica não significa, não é, fraqueza ou covardia, longe de ser isso, mas demonstra o caráter de quem tem uma fé alicerçada em Deus, tá certo? Minha fé é alicerçada em Deus. Então, é assim, eu prefiro ter paz. Uma vez pregando numa terça-feira, num dia de culto de ensino na minha igreja, na igreja que eu cuido, eu disse para os irmãos, tem coisas que é assim, ó, é melhor perder a razão do que a salvação. Guarde isso no coração de vocês. Perca a razão, mas não perca a salvação, não é? É o caso de Abraão aqui. Então, as escolhas de cada um. Então, Ló, ele não buscou a direção de Deus. Em sua escolha, nem respeitou seu tio, tá certo? Ele escolheu somente pela aparência, não é? Vendo a beleza da fertilidade da Campina do Jordão. Então, no caso de Abraão, homem de fé, temente a Deus, ele preferiu escolher a terra prometida por Deus, que era a terra de Canaã. Então, Gênesis 13, versículos 12 e 13, vai nos dizer assim, e habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da Campina, e armou suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. Então, o lugar escolhido por Abraão não era tão aprazível, não era tão bonito quanto o lugar que Ló escolheu. Ló escolheu o mais bonito, aparentemente mais próspero. Mas o patriarca Abraão, nesse caso, ele teve a bênção de Deus. Então, isso aqui nos ensina também, não é, irmãos? Isso aqui nos ensina, nos mostra que a gente não pode decidir nada sem a direção de Deus, sem nos deixar levar pelas aparências. A aparência, irmão, meu Deus do céu, está acabando. E a Bíblia diz que vão surgir, não é, falsos profetas nos últimos dias, que, se possível, vão fazer cair fogo do céu. Aí a Bíblia diz que eles vão fazer cair fogo do céu e, se possível, vão enganar até os escolhidos. Não é? Então, isso aqui, ó, isso nos mostra que a gente não pode viver de aparência. Né? Escolha sem orientação divina quase sempre vai resultar
em consequências terríveis. Vai resultar, sem a orientação de Deus, vai resultar em escolhas, não é? Muito ruins, tá certo? Então é melhor a gente andar conforme Deus quer que a gente ande. E quais foram as consequências da escolha? Por exemplo, primeiro o resultado da escolha de Abrão, né? Então nossas escolhas elas são opcionais, mas as consequências elas são inevitáveis e quase sempre as consequências são imprevisíveis também. Então o texto bíblico mostra assim, ó, que Deus aprovou a escolha de Abrão, certo? Que ele estava na direção de Deus e agindo de maneira correta. Abrão estava na direção de Deus e estava agindo de maneira correta. Então, o Senhor orientou Abrão sobre o futuro daquela terra, tá certo? O Senhor orientou sobre o futuro daquela terra, bem como sobre as consequências da sua submissão à vontade dele. Então, em breve, Abraão iria colher os frutos das suas escolhas. Gênesis 6 e versículo 7 vai dizer: porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Então, irmãos, se nós estamos escolhendo Deus, nós vamos colher frutos de acordo com a vontade de Deus. E eu vou dizer para os irmãos, serão os melhores frutos da nossa vida. Segundo, se de um lado temos a bênção de Deus, do outro lado nós vamos ver os resultados da escolha de Ló. Então, tempos depois, a terra que Ló escolhera, ela foi invadida por 4 reis, né, que o levaram cativo com sua família. Aí você vai ver, ó, a Bíblia vai dizer que as pessoas que habitavam ali não eram tementes a Deus. A Bíblia é muito clara. Então, já imaginou, irmãos, o arrependimento dele por ter escolhido aquela terra exatamente? Agora, qual é o detalhe? É porque a escolha dele não teve a direção de Deus. E agora Ló também estava colhendo aquilo que ele havia semeado. Não era uma coisa boa. Aqui vai também aquele veneno pastoral, que é assim, ó, às vezes as pessoas sofrem, não é, irmãos? E às vezes até as pessoas declaram que estão sofrendo e questionam se Deus não está à frente da vida deles, mas é porque as pessoas simplesmente não fizeram escolhas de acordo com a vontade de Deus. As escolhas foram por si mesmo, ou foi pela aparência, como é o caso de Ló. E aí a consequência é ruim e ela fatalmente vem, tá certo? Também, qual foi a atitude de Abrão para com Ló? Então, quando Abrão tomou conhecimento do que havia acontecido com seu sobrinho, eles saíram, não é? Ele e todos os seus empregados em defesa de Ló. Então, a atitude do patriarca demonstrou que ele não tinha nenhum tipo de ressentimento quanto à escolha de Ló. Não é? Ele fez de coração, escolha aí o lugar que você quer seguir, eu vou para o outro. Pronto. Para não haver contenda entre nós, que nós somos irmãos. Então, Abraão pelejou em favor de Ló e libertou e todos, né, que foram levados cativos ali, então, naquela oportunidade. Então, o pai da fé confiava em Deus, irmãos. E ele sabia o momento certo de agir. Também vem outra lição para a gente. A gente precisa orar, confiar em Deus, mas também agir no momento certo. Uma dica é aí, as pessoas perguntam sempre, pastor, como é que eu vou saber que é o momento certo? Entrega o teu caminho a Deus, homem, confia nele, pede um sinal a Deus, peça um sinal. Lembra de Gideão? Se houver orvalho no campo e secura na lã, e depois vem a contraprova, secura na lã e orvalho no campo, né, irmãos? Então, isso aí, ó, é uma bênção, né? Que é um grande ensinamento para todos nós, que nós devemos guardar em nosso coração, né, e colocar em prática. Também vamos analisar os altares erguidos por Abraão. Então, Abraão era um construtor de altares. Então, além de ser um homem de fé e de obediência, Abraão também era um adorador, né? Ele levantou altares. Quando passava pelos lugares em consagração e adoração ao Senhor. Observe uma coisa aqui interessante. Abraão vem de uma terra idólatra.
vem de uma terra terrivelmente politeísta, né? Que eu já falei hoje. Ou acreditava em vários deuses, ou em um Deus e vários deuses menores. Mas Abraão aceitou Jesus de todo o coração. E como a pessoa que aceita Jesus, Abraão começou a construir altares. Então, a Bíblia registra a construção de 4 altares por Abraão. Então, Abraão construiu o primeiro altar em Siquém, tá certo? Que significa ombro. Essa era uma das cidades, né, de refúgio. Então, o altar em Siquém foi erguido em gratidão a Deus pelas bênçãos e promessas que recebeu. Então, ali Deus aparece a Abraão e ele prometeu que daria aquela terra e a sua descendência também. Segundo, mais um altar, não é? Abraão também construiu, além do altar em Siquém, Abraão também construiu um altar em Betel, que significa casa de Deus. E ali ele invocou o nome do Senhor. Ele sabia o que era estar na casa de Deus. Então, não era só um homem de fé, mas um adorador por excelência, certo? Abraão era um adorador por excelência. Então, hoje existem muitos crentes que não dão valor à casa de Deus, tá certo? Ele ao lugar escolhido e consagrado para adorá-lo. Mas congregar é um dever de todo cristão fiel. Irmãos, tem umas besteiras que às vezes o povo fala, né? Eu escuto muito pregador, eu vou falar mal de pregador, não. Mas tem alguns que ficam olhando o vídeo da internet e distorce o contexto e quer sair repetindo o que foi dito sem contextualizar como a pessoa falou. Então, por exemplo, eu tive uma experiência que agora as 3 últimas pessoas que pregaram na igreja que eu cuido disseram assim, pronto, eu vou dizer que eu vou embora mesmo e a mensagem fica aí. Ou seja, um discurso claramente de uma pessoa irresponsável. Isso aí gera descrédito das pessoas que escutam. Imagina, você sai de casa com a família, vai ouvir uma palavra e o cidadão, quando vai pregar, diz assim, vai falar mesmo e depois vai ficar aí. Parece que ele está falando um atrevimento, está falando a palavra. Isso leva as pessoas a colocar em discreto. Por exemplo, pessoas que dizem assim, que eu não gosto de igreja, não gosto de templo, não gosto... Mas o Apocalipse ele é interessante. Essa história do templo é interessante. O templo sou eu, tem gente que diz. Não, irmão, pare com isso. Preste atenção que João estava exilado na ilha de Patmos, depois você lê lá em Apocalipse. Aí ele ouviu a voz de Deus. Aí a Bíblia diz assim, registra que ele diz assim, e virei-me para ver quem falava comigo. E quando virei, vi os 7 castiçais. E aí, se você continua lendo o texto, você vai ver o significado do mistério dos 7 castiçais. Os 7 castiçais, eles simbolizam exatamente as 7 igrejas. Ou seja, João ouviu a voz de Deus e quando ele olhou para trás, o que foi que ele viu? Ele não viu Deus, ele viu as 7 igrejas, os 7 castiçais. Aí a Bíblia diz, e no meio dos 7 castiçais havia um. E começa a dar a descrição do Cristo glorificado. Ou seja, no meio das 7 igrejas tinha um. Quem a gente sabe que era Jesus Cristo. Pela descrição do Cristo glorificado ali, era Jesus Cristo. Então, João viu a igreja. Então, assim, Abraão, naquela época, não tinha igreja, não tinha templo. Mas, quando não tinha templo, ele levantou altares. Depois dos altares veio o quê? Veio o tabernáculo, mais à frente, na época de Moisés. Depois veio o templo. Depois vieram as sinagogas. Ou seja, irmãos, em todo momento da história, sempre houve um lugar reservado, exclusivo, para que as pessoas fossem levar a sua oferta de gratidão a Deus e cultuar a Deus na beleza da sua santidade. Sempre teve isso. Então, congregar é um dever, é uma obrigação de todo crente fiel. É que nem o batismo. É assim, uma pessoa chegou para mim e disse, pastor, eu não quero ser batizado não, porque o batismo não salva.
eu vi na internet que o batismo não salva. Querido, eu vou lhe dar duas dicas, duas respostas. Primeiro, pare de ver a internet e olhe mais a Bíblia, que o nosso manual de fé e prática não é a internet, é a Bíblia. Segundo, é assim, ó, o batismo não é para salvação, mas eu duvido um crente salvo não querer ser batizado. Por sinal, tem um detalhe interessante aí. Não é só um crente salvo querer ser batizado, é que é difícil a gente ver um crente que não tem o desejo de ser batizado de novo. Já observou? Todo crente, se fosse bíblico a gente ser batizado todo culto, era aquela fila de gente para ser mergulhado nas águas. É verdade, irmãos, que está no coração das pessoas. Então, o segundo altar foi em Betel, né? E que significa casa de Deus. O terceiro altar foi em Hebrom e Moriá. Então, é interessante como Abraão foi para Hebrom, que significa união, depois de seu sobrinho Ló separou dele. Então, tal fato aí, ó, lembra que em nossa jornada a gente deve viver em união. Salmos 133 e verso 1 diz assim, ó, não é? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Então, a gente precisa permanecer no amor fraternal, tá certo? Então, o altar construído em Moriá foi o que mais lhe causou preocupação na alma, não é? Porque ele teria que sacrificar o seu filho da promessa, Isaque, nesse altar. Então, Deus prometeu e naquele momento provou a fé de seu amigo Abraão. Então, não foi fácil, não é? O patriarca ouvir aquela determinação. Você imagina aí o coração do pai quando o filho pergunta, lá em Gênesis 22, versículos 6 e 7, meu pai, e ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Então, a resposta do patriarca demonstrou toda a sua confiança em Deus, né? E ele afirmou, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Então, esse acontecimento aí, ó, não foi uma encenação, isso aí não é uma parábola, não é uma coisa que não existe. Isso aí é uma prova real, tá certo? Que revelou a obediência e a fé do patriarca Abraão. Então, ali, Abraão, diante de Isaque, não é, que era inocente, edificou um altar e chamou o seu filho e amarrou sobre a lenha. Isaac poderia ter protestado, né, irmãos? Mas um exemplo aqui, que mais à frente, nas lições mais à frente, a gente vai abordar sobre isso, ele submeteu-se de forma, assim, de uma forma resignadamente, não é? Demonstrando sua confiança também no Deus de seu pai. E certamente também, não é? Também o seu. Então, depois de provado, o anjo mostrou a Abraão um cordeiro para o sacrifício. Então, aí, ó, os altares, nós temos alguns altares aí que foram erguidos, não é? Então, como filhos de Abraão, nós somos seus herdeiros, tá certo? Então, Abraão, ele é pai de todos aqueles que recebem bênçãos pela fé. Então, quando Abraão creu em Deus, ele obedeceu em tudo, não é? E como resposta à sua fé, Deus o justificou e confirmou todas as promessas que ele tinha feito. Então, essas promessas aí, ó, incluíam especialmente o quê? A vinda do Filho de Deus, não é? Como seu descendente. Por isso, nós somos herdeiros das promessas feitas a Abraão. Não é? Porque a promessa principal é Cristo. E ele é a nossa maior bênção, né, irmãos? Indiscutivelmente. Deus disse que abençoaria Abraão e o faria uma bênção e que por meio dele todas as pessoas da terra seriam abençoadas. Isso aí o apóstolo Paulo ele explica que a bênção de Abraão chega aos gentios por meio de Jesus Cristo, lá em Gálatas capítulo 3 e versículos de número 14. Então, nós podemos dizer com segurança, não é? Que as bênçãos que herdamos de Abraão são o próprio Cristo
e todos os benefícios recebidos por ele por meio da fé. Por exemplo, vamos lá, a justificação, né, conforme Gênesis capítulo 15, versículo 6, a promessa do Espírito Santo, conforme Gálatas capítulo 3, versículo 14, a parte B, a entrada na descendência espiritual de Abraão, conforme Gálatas capítulo 3, versículos 7 e 29, e a participação na promessa da salvação para todas as nações, conforme Gênesis capítulo 12, versículo de número 3. Então, essas bênçãos aí, elas constituem a herança objetiva da justiça, ou seja, as bênçãos prometidas, não é, a Abraão e concedidas aos que creem em Cristo. E aí vamos ver algumas delas aqui, ó. Aí dentro disso a gente pode observar algumas coisas. Por exemplo, Jesus é descendente de Abraão, não é? Então, comentando ali Gênesis 22, 18, onde é dito assim, ó, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Né? O apóstolo Paulo disse, lá em Gálatas, capítulo 3, versículo de número 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz, e as posteridades, não é? Como falando de muitas, mas como de uma só, a tua posteridade, que é Cristo. Então, o apóstolo Paulo, ele declara Cristo como descendente de Abraão, não é, por excelência. E aí, e todos os que estão em Cristo, veja, se Cristo é descendente de Abraão por excelência, naturalmente, né, e consequentemente, todos os que estão em Cristo são igualmente filhos de Abraão. Então, semente é o mesmo que posteridade, né? São termos aí que são sinônimos. Em segundo lugar, quem crê em Cristo se torna descendente de Abraão. Então, se alguém é descendente, é herdeiro, né, irmãos? Então, só há uma forma, só existe uma forma de um gentil entrar na descendência de Abraão. É pela fé no seu descendente, conforme Gálatas 3, 29. Porque ele, Abraão, é pai de todos os que creem, conforme Romanos, capítulo 4, versículos de número 11 e o versículo de número 16. Também, ó, recebemos bênçãos de Abraão por meio de Cristo. Então, as promessas de Deus a Abraão, ela é profunda. Então, em ti serão benditas todas as famílias da terra, conforme Gênesis capítulo 12, versículo 3. O apóstolo Paulo, ele afirma, irmãos, que as bênçãos espirituais aos crentes, elas passam por Abraão, tá certo? Porque Jesus Cristo vem dele. Então, Gálatas capítulo 3, versículo 14, vai dizer, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que lição maravilhosa, né, irmãos? Também, ó, a justificação é uma bênção de Abraão. Então, a grandeza de Abraão está em Cristo, tá certo? O Filho de Deus, sendo seu descendente, ele elevou o nível das promessas, tá certo? Então, Abraão, ele foi justificado pela fé, não é? Gênesis 15 e 6. Deus prometeu abençoar todas as nações através dele, Gênesis 12, versículo 3. O apóstolo Paulo explicou que essa bênção é a justificação pela fé, também Gênesis capítulo 3, versículos 8 e 14. Como a justificação é por meio de Cristo, e Cristo veio por meio de Abraão, não é? É por isso que a justificação é uma bênção de Abraão, tá certo? Glória a Deus por isso, glória a Deus porque nós somos filhos de Deus. E aí, irmãos, para terminar, eu vou falar a fé de Abraão nas promessas de Deus, tá certo? Então, ó, a fé de Abraão levou a viver diversas fases até chegar ao cumprimento das promessas. Então, a jornada de fé,
ela se tornou para nós um manual, né? A jornada de fé de Abraão se tornou para todos nós um manual de como viver, tá certo? Como confiar e como alcançar as promessas. Eu achei um autor que ele diz assim: embora cada pessoa tenha uma jornada de fé única, Abraão abriu uma trilha, né, para o restante de nós. Então, sua jornada de fé nos fala sobre a nossa própria jornada. Então, existe uma construção natural de impossibilidades que se levanta diante dos olhos de quem recebe promessas de Deus, certo? E que precisa essa construção natural de impossibilidades, ela precisa ser superada. Então, a história de Abraão nos ensina quais são essas impossibilidades e como superá-las pela fé. Primeiro, a contradição, né? Abraão viveu contradições das promessas. Deus disse que ele seria pai de uma grande multidão e que teria muitos filhos, como as estrelas e a areia da praia. Contudo, irmãos, a esposa de Abraão, ela era estéril, né? Contudo, a esposa dele era estéril. Isso foi uma contradição. Como é que Deus promete que o homem vai ser pai de toda a nação se a esposa dele é estéril, né? Então, segundo a precipitação. Então, havia fome na terra de Canaã. Então, está no centro da vontade de Deus. Olha que coisa. Não isentou Abraão de viver dificuldades. Então, sem consultar o Senhor, ele desceu para o Egito. Tá certo? Então, sua precipitação, nesse caso aqui, ó, custou muito a ele e a sua esposa mais tarde, não é? Então, a gente vê aqui algumas situações que Abraão viveu. Também o medo, né? Abraão, ele temeu não alcançar as promessas de Deus. Então, Deus lhe disse: não temas, Abraão. Né? Está lá em Gênesis 15, versículo 1. Ele demonstra preocupação por não ter sequer um filho. E ele pede a Deus, então, esclarecimentos, né? Como ele herdaria a terra prometida se ele não tinha filhos? Tá certo? Também a dedução. Então, Abraão passou a querer entender como teria um herdeiro, visto que sua esposa era estéril. Ele deduzia: só pode ser mesmo Eliezer o meu herdeiro, não é? Deus lhe respondeu: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então, no capítulo seguinte, é dito assim, ó, que sua mulher não lhe gerava filhos, lá em Gênesis 16. E Sarai entendeu que Deus estava impedindo de gerar. E dá a Abraão Agar, né, para ele ter filhos com ela. Então, com certeza, o pensamento de Sarai foi: Deus disse que sairá de ti o herdeiro, mas não necessariamente de mim. Então, deita-te com minha serva, eu adoto o filho dela como meu, e a promessa será cumprida. Então, é assim, ó, entender os caminhos de Deus nunca será uma opção, tá certo? Essa atitude de Sarai aí, embora justificável, se formos ver no âmbito, né, no contexto social da época, a vontade dela de ver a vontade de Deus, o plano de Deus se cumprindo na vida do seu marido, mas essa atitude dela ficou registrada por ensinamento nosso, porque trouxe efeitos negativos até os dias de hoje. Né? Até os dias de hoje a gente tem efeitos aí da consequência de Abraão ter tido um filho com Agar. Também o tempo. Né? Toda promessa passa pelo teste do tempo. Então, Abraão tinha 75 anos quando recebeu a promessa e 100 anos quando Isaac nasceu. Você vê, ele recebeu, Isaac nasceu 25 anos depois. Então, foi um teste, um teste de fé, tá certo? De 25 anos de espera. Mas Deus pode restituir, né, irmãos? Até mesmo o tempo perdido. Então, quando Isaac nasceu, Abraão ainda desfrutou da presença do seu filho por 75 anos. Né? Ainda viu seus netos, Jacó e Esaú, na fase ainda da adolescência. E também a velhice, né? A velhice. Para terminar aqui, ó, Abraão e Sara já eram idosos,
quando Deus apareceu para confirmar as promessas. Né? Por já ser muito velho, Abraão não tinha mais vigor para ter filho. E Sara já havia cessado o costume das mulheres. Isso é, já tinha entrado na fase da menopausa. Mas Abraão foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Aleluia. Lições, irmãos, que lição. Essa lição aqui é uma lição maravilhosa, que é uma lição para a gente falar a manhã inteira. Tá certo? Então, concluindo aqui a lição, né, como homem de fé, Abraão tinha um relacionamento com Deus. E em cada fase de sua jornada, seja boa ou difícil, ele sempre construía um altar para adoração a Deus. Tá certo? Um altar de adoração a Deus. Então, Abraão nos ensina a respeito da fé e da adoração genuína a Deus, não é? Que assim como fez Abraão, a gente também vem erguer altares ao nosso Pai em gratidão e adoração por tudo que ele tem feito por nós. Pelo que ele faz, nós temos que ser gratos. Então, uma das formas de atestarmos a relevância de um personagem bíblico e da sua história é pela quantidade de espaço que a Bíblia dedica a ele. Então, se a gente for ver ali, na galeria dos heróis da fé, a Bíblia dedica 12 versículos para falar do testemunho da fé de Abraão. Então, contradição, precipitação, medo, dedução, tempo, velhice. Então, são algumas das provas que ele superou crendo nas promessas de Deus. Então, vou terminar dizendo aos irmãos que a vida desse grande herói da fé possa inspirar todos nós a crermos nas promessas de Deus em nossa vida. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mais uma lição, irmãos, extraordinária. Mais uma lição bíblica, uma lição digna de ser estudada por todos nós. Que Deus nos abençoe cada vez mais, que nós possamos continuarmos firmes nas promessas do Senhor Jesus. E, irmãos, olhe, façam o máximo. Você que é professor, que essa lição aí ela é muito preciosa, muito importante e muito rica em ensinamentos para a nossa jornada de fé. Um forte abraço a todos e eu desejo que a sua aula seja uma bênção e se Jesus não voltar, a próxima semana eu estarei aqui com os irmãos comentando a lição de número 3. Fiquem todos na presença do Senhor Jesus.